Então, vocês vão ver que a partir dessa aula, o nosso material vai mudar um pouquinho, porque foi quando iniciaram as aulas remotas. Então, para facilitar, até a aula anterior tinha sido presencial, né? E aí eu colocava o texto, que aí todo mundo lia e conseguia acompanhar. Mas a partir dessa aula eu mudei porque passou a ser remota, então eu botei uns ícones maiores. Mas como eu quero que vocês estudem por esse material, para não ter que ficar procurando livro, não sei o que, não sei o que, não sei o que, então vou mandar junto com o material um material de leitura, certo? Aí vocês podem estudar por esse material de leitura, porque os slides realmente tá meio complicado, certo? Então vamos lá. A gente vai começar a ver aqui a imunidade inata, né? Que é aquela que é inerente ao organismo, a gente ainda nasce com ela. Então, a imunidade inata, que nós vamos aqui chamar de II para facilitar, certo? É aquela imunidade que já está pronta, né? Ela está o tempo todo preparada para responder a qualquer tipo de ataque de micro-organismo. Ou seja, ela é rápida, ela não leva um tempo para processar aquele sinal daquele organismo, a presença daquele micro-organismo. Não, ela já está pronta para atuar no momento em que ela tem contato com o micro-organismo, ela já inicia a sua resposta. Então, ela é uma resposta pronta e ela é uma resposta rápida, que é capaz de quê? De reconhecer os mais diversos micro-organismos, bem como partes deles. O que é que isso quer dizer? Vocês se lembram daquela nossa primeira aula de introdução, em que eu disse que uma célula fagocitária ela pode reconhecer uma bactéria e fagocitar essa bactéria por completo, da mesma forma em que partes dessa bactéria, ou seja, vamos supor que ela foi degradada, uma bactéria gram-negativa. Então, eu tenho ali um LPS, né? Que é o lipopolissacarídeo característico da membrana da bactéria gram-negativa. Eu tenho proteínas intracelulares dessa bactéria que estão ali liberadas. Então, todas essas estruturas, ou seja, todas essas moléculas, são moléculas estranhas, são estruturas estranhas, ou seja, antigênicas. Então, são capazes de despertar a resposta da imunidade inata, sejam os organismos inteiros ou partes deles, certo? Então, ela responde a micro-organismos e suas partes. E de que forma a imunidade inata vai combater esses micro-organismos? Então, a primeira resposta, a resposta primária da imunidade inata são as barreiras físicas, que a gente deu aquela vista superficial na aula de introdução, que é a pele, né? Que é a mucosa intestinal, a mucosa respiratória. São, de fato, barreiras físicas que estão ali presentes para evitar a entrada desses micro-organismos. A gente só tem uma infecção, de fato, quando essas barreiras primárias são ultrapassadas, certo? Além dessa barreira primária, né, que são as barreiras físicas, quais as outras formas que a imunidade inata atua? Então, nós temos as células fagocitárias, que são consideradas a resposta secundária da imunidade inata. Então, no momento em que os micro-organismos ultrapassam as barreiras físicas, o que vai responder a eles serão as células fagocitárias. Então, por isso que é chamado de resposta secundária, que as barreiras físicas são a parte primária de combate da imunidade inata, por isso as fagocitárias são a secundária, que é no momento que o micro-organismo ultrapassa a barreira primária, certo? E aí essas células fagocitárias, elas vão tanto fagocitar esse micro-organismo e eliminá-lo, né, através da degradação, como elas também são responsáveis pelo quê? No momento em que elas realizam o processo de fagocitose, elas vão secretar aquelas substâncias, né, que eu venho repetindo, citocinas e quimiocinas,
que vão desencadear o processo de inflamação. Como? Que a inflamação também é parte da imunidade inata, né? E como isso acontece? Porque essas citocinas e essas quimiocinas atraem células de defesa, que aí acarretam aumento da quantidade de células no local da infecção, extravasamento sanguíneo, né? Então, tudo isso inicia o processo inflamatório e a resposta inflamatória. Então, as células fagocitárias, que são a resposta secundária da imunidade inata, vão desencadear o processo de inflamação, que é mais uma forma de combate a esses micro-organismos, né? Então, além de fagocitar, ou seja, degradar os micro-organismos, elas também vão ajudar na defesa a estes através do desencadeamento desse processo inflamatório. E o que mais elas fazem, né? Elas vão estimular todo o restante do sistema imune. Então, como as células fagocitárias são a resposta secundária a qualquer infecção, elas vão secretar esses hormônios que vão atrair linfócitos T, linfócitos B, né, para o local da infecção, vão atrair até mesmo as próprias células fagocitárias do sistema imune, mais macrófagos, mais células dendríticas, mais neutrófilos, certo? Então, todas essas estruturas são atraídas pelos hormônios secretados pelas células fagocitárias no local da infecção, certo? Então, além de degradar, desencadear o processo inflamatório, elas também estimulam todo o restante do sistema imune. E o terceiro método de combate da imunidade inata, mas aqui nós já não colocamos, por exemplo, como resposta terciária, não, porque aqui ele já está acontecendo concomitantemente ao restante dessas respostas aqui da imunidade inata, ao processo inflamatório, ao estímulo do restante do sistema imune, também está acontecendo a ação das células natural killers, ou seja, das células NK. Então, o que a gente pode colocar? Qual é a primeira resposta do sistema imune a uma infecção? Barreira física, né? De fato, é a primeira resposta. E qual é a resposta secundária? Aí nós podemos colocar aqui como células fagocitárias. Todo o restante, nós já podemos compreender que está acontecendo ao mesmo tempo de forma coordenada. A resposta pela imunidade adquirida, que são os linfócitos B e T, a resposta pelas demais células NK, o sistema do complemento e etc., tudo está acontecendo ao mesmo tempo de forma coordenada, certo? Além das células NK, né, as natural killers, nós também vamos ter a ação do sistema do complemento, que nós não vamos ver hoje, né? Nós teremos uma aula específica para o sistema do complemento, que são aquelas proteínas que têm a capacidade de se ligar aos organismos estranhos e sinalizar para a destruição dos mesmos, certo? Então, o sistema do complemento nada mais é do que esse conjunto de proteínas sinalizadoras. E, por fim, nós temos aqui os hormônios, que nada mais são do que as citocinas, né? Que são as mais variadas possíveis, que nós vamos ter contato ao longo de toda a disciplina, né? A gente vai ver quais são as principais citocinas que vão ser secretadas aí ao longo da disciplina por completo. Então, vamos destrinchar cada parte dessa imunidade inata. Então, de início, a gente tem o quê? As barreiras físicas, que é a resposta primária de combate da imunidade inata, e elas têm essa capacidade de combate, né, atuando como barreira de fato, porque as suas células elas estão dispostas de forma justapostas, né? Então, não há espaço intercelular que permita a passagem desses micro-organismos. Então, elas se dispõem dessa forma para que evite, de fato, a passagem desses micro-organismos, independente do tamanho deles. Elas estão numa estrutura tão unida, tão justaposta, que evita que, de fato, esses micro-organismos penetrem através dessa barreira. A não ser que a gente tenha aí, por exemplo, um corte, né, uma lesão
que permita a entrada desses micro-organismos. E, além disso, além dessa estruturação, né, compactada, que evita, de fato, que funciona como barreira, que evita, de fato, a penetração dos micro-organismos, essas barreiras físicas também têm como característica a secreção de substâncias pelas suas células. Nossa, minha garganta não está aguentando. Que substâncias são essas, né? A gente tem o muco, as lágrimas, o suor e até mesmo nós temos a secreção de antibióticos peptídicos naturais das nossas células. Então, a secreção de todas essas substâncias ajudam a evitar a entrada desses micro-organismos. O muco aqui no sistema, na mucosa do sistema respiratório, ele funciona como filtro a esses micro-organismos. As lágrimas como uma lavagem, né, para evitar a entrada desses micro-organismos. O suor na pele também evita, dificulta ainda mais a entrada deles. E esses antibióticos peptídicos atuam até mesmo eliminando possíveis bactérias que venham a entrar em contato com essas barreiras, certo? Então, a forma de atuação delas é essa. Se estruturar de forma a impedir a entrada, a passagem desses micro-organismos e secretar determinadas substâncias que contribuem a aumentar mais ainda essa capacidade de barreira delas. E a resposta secundária, né? Que são as células fagocitárias. Dentro das células fagocitárias, nós temos algumas células principais, a principal dentre elas são os macrófagos, sem dúvida, certo? São eles que vão estar logo abaixo das barreiras primárias, ou seja, a camada da barreira física primária, da epiderme, lá da mucosa intestinal, da mucosa respiratória, logo abaixo dessa barreira, para justamente o caso de que um micro-organismo ultrapasse essa barreira, logo abaixo dela vai ter a presença aí dos macrófagos. Quando eles ainda não se diferenciaram, eles vão estar lá presentes na sua forma precursora, que são os monócitos, certo? Então, esses monócitos, quando eles têm contato com um micro-organismo estranho, eles vão se diferenciar em macrófagos, certo? Então, os macrófagos, eles são as principais células fagocitárias, justamente porque eles se posicionam logo como resposta secundária se algum micro-organismo ultrapassar a barreira primária. Eles ficam localizados na posição logo abaixo para justamente atuar de forma rápida contra o micro-organismo que ultrapassa a barreira primária. Qual a forma de atuação desses macrófagos? É a digestão, né? No momento em que ele forma os pseudópodes, que vão englobar o micro-organismo, né? Ou seja, fagocitar aquele micro-organismo, dentro do citoplasma desses macrófagos, a gente tem a presença de vários lisossomos. Nós temos uma predominância muito grande de organelas lisossômicas. Por quê? Porque esses lisossomos, eles vão ter uma quantidade muito grande de enzimas hidrolíticas, que têm a capacidade de degradar diversos tipos de moléculas. Então, quando esses lisossomos se fundem ao fagossomo que contém, né, a bactéria ou alguma parte dessa bactéria, eles vão degradar essas estruturas, seja a bactéria por completo ou partes desse micro-organismo, certo? No momento em que o macrófago, né, ele engloba, né, ele fagocita esse micro-organismo, ele deixa de se chamar macrófago e passa a ser chamado de quê? Célula apresentadora de antígenos, que são as chamadas APCs, certo? Isso é para todas as células fagocitárias. No momento em que uma célula fagocitária fagocita um micro-organismo, ela deixa de ser chamada pelo seu nome original e passa a ser chamada célula apresentadora de antígeno ou APC. Por quê, professora? Porque quando essas células fagocitam um determinado micro-organismo, ela precisa agora
apresentar este micro-organismo para o linfócito T, que foi o que a gente acabou de ver aqui na aula anterior dos órgãos linfóides, como é que se dá essa apresentação lá nos linfonodos. Ela precisa apresentar esse micro-organismo ao linfócito T. Então, por isso que ela passa a se chamar de célula apresentadora de antígeno. E isso tem que acontecer por quê? Porque é assim que a gente vai ativar a imunidade adquirida, ou seja, a IA, não é isso? Então, ele fagocita o micro-organismo, ele inicia o processo de degradação desse micro-organismo e, ao mesmo tempo, ele vai se direcionando para o linfonodo, para o sistema linfático, para apresentar esse micro-organismo para o linfócito T, para poder ativá-lo, e aí, quando ativa, ele sofre a multiplicação, né, a expansão clonal, e pode se direcionar ao local da infecção, ajudando no combate a esse micro-organismo. Então, tudo isso é desencadeado pela célula fagocitária. Além disso, os macrófagos também secretam espécies reativas de oxigênio e espécies reativas de nitrogênio. Isso faz com que aconteça o quê? Essas espécies reativas reagem com moléculas desse micro-organismo, né? Causando danos à molécula do micro-organismo e, assim, causando a morte do mesmo. É a mesma coisa quando a gente tem a presença de espécies reativas de oxigênio ou nitrogênio nas nossas células. Também vai causar danos às nossas células. Então, os lisossomos dos macrófagos, além de conter as enzimas hidrolíticas, também vão conter essas espécies reativas que ajudam na degradação desse micro-organismo através da interferência na estrutura das moléculas do mesmo, certo? E, por fim, além de degradar, de apresentar aos linfócitos T ativando a imunidade adquirida, os macrófagos também estão relacionados ao reparo tecidual. De que forma? Os macrófagos, no momento em que eles realizam a fagocitose, eles secretam fatores de crescimento, como interferon gama, como fator de necrose tumoral. Então, essas moléculas, esses fatores de crescimento, eles têm um papel de estimular diversas outras vias, que a gente ainda vai ver, que estão envolvidas no processo de reparo tecidual, ou seja, estímulo de células de fibrócitos, por exemplo, para que eles se multipliquem, preenchendo o local da lesão e, assim, fazendo o processo de cicatrização no local. Então, reparo tecidual, remoção de células mortas e aí a multiplicação de novas células para que preencha aquele espaço que foi deixado. Então, tudo isso é estimulado pelos macrófagos, além do que vocês já sabem, que é a secreção de citocinas e quimiocinas que vão aí estimular a imunidade adquirida e atrair outras células do sistema imune, certo? Quais são as outras células fagocitárias da imunidade inata? Nós temos aí as células dendríticas, meu Deus, que são as principais células apresentadoras de antígeno, certo? Então, são elas que são as principais células que vão ali fagocitar o micro-organismo no local da infecção e vão ser direcionadas ao sistema linfático para apresentar o antígeno ao linfócito T. Ah, professor, o macrófago pode realizar esse papel? Pode realizar esse papel. Ah, o neutrófilo como célula fagocitária pode realizar esse papel? Pode realizar esse papel também. Todas as células fagocitárias, no momento em que fazem a fagocitose de um micro-organismo, se convertem em células apresentadoras de antígenos. Mas a principal célula apresentadora de antígeno, que é drenada para o sistema linfático, portanto, que é drenada para o órgão linfático secundário, e o que é um órgão linfático secundário? É o local onde há o encontro entre o organismo estranho e a célula de defesa. Então, a célula dendrítica
é a principal célula apresentadora de antígenos, que vai ser drenada ao sistema linfático, que é o órgão linfático secundário, que vai apresentar o antígeno, portanto, vai favorecer o encontro do antígeno com o linfócito lá T de defesa, certo? Então, essas são as principais células que são drenadas pelo sistema linfático. Elas irão se encontrar com os linfócitos T, né? Favorecendo aí esse encontro no órgão linfóide secundário. Pode ser o sistema linfático, que eu estou sempre repetindo, pode, mas pode ser também quais outros? Pode ser o baço, né? Que o baço também é um órgão linfóide secundário. E pode ainda ser nas barreiras ali primárias, quando ele ainda está localizado na barreira primária e por acaso passa um linfócito T por aquele local e tem ali o contato, o encontro com essa célula apresentadora de antígeno, certo? Mas a predominância dessa ocorrência do encontro é lá no sistema linfático, mas obviamente pode ocorrer nos demais órgãos linfóides secundários. Quando ela é uma célula dendrítica virgem, ou seja, que nunca encontrou um micro-organismo, ela é uma célula fagocitária, né? No momento em que ela encontra o micro-organismo, como célula fagocitária, ela fagocita ele. E aí, quando ela fagocita ele, ela se torna uma célula fagocitária ativa. E aí se converte em célula apresentadora de antígenos, que é a APC. Essa APC vai se direcionar lá ao encontro no órgão linfóide secundário com os linfócitos T, ativando os mesmos a sofrerem a expansão clonal e poderem atuar também no combate a essa infecção, certo? E a última célula fagocitária que nós temos são os neutrófilos, certo? Os neutrófilos, eles estão principalmente relacionados ao processo inflamatório. Por quê? Os macrófagos, eles são a principal célula de... a principal célula fagocitária, por quê? Porque eles vão lá, fagocitam o micro-organismo e eles secretam citocinas e quimiocinas, não é isso? E eles vão estimular todo o restante do sistema imune. Por isso, eles são considerados a principal célula fagocitária. Mas no momento em que os macrófagos secretam essas citocinas e essas quimiocinas, eles atraem todas as demais células de defesa para o local da infecção. E quando eu me refiro a todas as demais células de defesa, eu estou falando de linfócitos, sim, mas eu também estou falando de quê? Células dendríticas e neutrófilos. E os neutrófilos, quando eles vão para o local da infecção, eles vão em grande quantidade. Diversos estudos fazem a análise do local da infecção, vendo concentração de células, né? Vendo a concentração e tal. Sempre a predominância de concentração, as células que existem em maior quantidade em um local infectado, são os neutrófilos. Então, eles se dirigem ao local em maior quantidade. Por isso, eles são os principais desencadeadores do processo inflamatório. Por quê? Vocês lembram que eu mostrei lá naquela aula introdutória que no processo inflamatório nada mais é do que o aumento de células de defesa indo para o local da infecção juntamente com o extravasamento sanguíneo. Isso causa o quê? Um aumento do volume, né? E aí vai causar também a vermelhidão, o inchaço, e esse inchaço comprime terminações nervosas que causam a dor. Se a maior quantidade de células que está no local da infecção são neutrófilos, então eles vão ser os principais responsáveis pelo aumento de volume, pelo inchaço no local, né? Consequentemente, pela maior compressão de terminações nervosas, pela maior sensação de dor. Então, os neutrófilos estão principalmente relacionados ao processo inflamatório porque eles predominam no local da infecção, certo? Então, eles são as principais células que vão extravasar no local da infecção, aumentando o processo inflamatório.
Os neutrófilos, eles já têm uma vida curta, vocês vão já ver por quê, porque quando eles chegam ao local da infecção, eles com seus grânulos, né? Acredito que vocês se recordem da aula introdutória lá de histologia, em que vocês viram todas as células, os elementos figurados do sangue, e aí vocês viram neutrófilos, basófilos, eosinófilos, células sanguíneas que têm grânulos no seu conteúdo intracelular. E esses grânulos dos neutrófilos vão liberar aí estruturas, rompendo a própria célula, né? Que ajudam a captar as moléculas e estruturas estranhas dos micro-organismos, formando uma rede que vai, assim, ajudar a reter esses micro-organismos e tirar eles de circulação, né? Evitando que eles continuem atuando. Então, eles têm uma vida curta, porque esse mecanismo de captação dos neutrófilos é justamente rompendo a própria membrana para captar essas estruturas estranhas. Então, por isso que eles têm uma vida curta. E eles estão relacionados à cronicidade porque eles estão constantemente acontecendo o mesmo processo até que a infecção finalize, esses neutrófilos se mantêm em elevadas quantidades e, na medida que eles se mantêm em elevadas quantidades, quando a infecção está perdurando, ele vai se destruindo, né, para liberar essas estruturas dos grânulos e, consequentemente, além das moléculas contidas nesses grânulos, eles também liberam conteúdo intracelular. E a liberação desse conteúdo intracelular, desses neutrófilos, também desencadeia um processo inflamatório. Por isso, a cronicidade. Então, quanto mais crônica uma infecção, você pode associar uma maior quantidade de neutrófilos, porque eles estão diretamente associados ao processo de inflamação e à cronicidade de um processo infeccioso, porque eles se mantêm, são as células que mais se mantêm ao longo de um processo infeccioso, certo? Como vocês sabem, os neutrófilos, eles são também sintetizados lá na medula, da mesma forma que todas as demais células dos elementos figurados do sangue, as outras células fagocitárias e os linfócitos. E eles são as células formadoras do pus. E como é que se dá a formação desse pus? Que é justamente esse extravasamento do conteúdo dos grânulos. Por isso que eles têm a vida curta. Porque eles rompem a membrana, liberam esse conteúdo intracelular para captar, destruir as moléculas do agente estranho, mas ao mesmo tempo tendo a sua morte associada. Então, a morte dos neutrófilos é associada à morte das estruturas estranhas, então se juntam células de neutrófilos mortas com estruturas infecciosas mortas, formando o pus. Então, o pus ele é uma predominância de neutrófilos mortos com os micro-organismos mortos, certo? E também, juntamente com os macrófagos, está envolvido aí no reparo tecidual, através da secreção de hormônios e fatores de crescimento também, que estimulam outras células a se multiplicarem e preencherem espaços de células que foram danificadas nesse processo de infecção. Então, aqui vocês conseguem observar, ó, a formação do pus, né? A partir do neutrófilo. Então, o neutrófilo vem, passa, né, atraído pelas quimiocinas para o local da infecção, ele rompe a membrana dele, liberando estruturas que vão captar essas bactérias que estão infectando o local. E aí, no momento em que ele realiza a captação dessas bactérias, ao mesmo tempo ele está causando a morte do neutrófilo, né, com o rompimento da membrana. E aí, esse extravasamento do conteúdo intracelular, com a conexão, né, a captação dessas bactérias, vai formar o pus em si. Então, aqui fica mais fácil de vocês visualizarem. Aqui a gente tem um neutrófilo, certo? Essa formação dessa rede, né, dessa estruturação pode acontecer internamente no neutrófilo, certo? Ou externamente, que é a predominância de ocorrência, que é quando ele rompe a sua estrutura mais externa.
Então, ele rompe essa estrutura ou não, e o conteúdo desses grânulos forma essa rede fibrosa que vai ajudar na captação desses organismos estranhos. Então, essa rede se liga a esses organismos estranhos, seja internamente aqui, ó, ele já começa a romper a membrana com o aumento da formação dessa rede intracelular do neutrófilo, e aqui ele já inicia a formação da rede no conteúdo extracelular. Então, essa rede vai se conectando, se ligando às bactérias ou vírus ou os micro-organismos de forma geral, e aí vai destruindo os mesmos, formando o pus, que, como vocês veem, vai ser formado tanto pelo micro-organismo morto, como por essa estrutura, que é essa rede do neutrófilo, que é formada através do conteúdo desses grânulos que existem no citoplasma dos neutrófilos. Então, é isso que vai formando pus no local da infecção. Mas aí vocês devem se recordar, professora, mas a senhora falou lá na aula de introdução que a imunidade inata, né, é uma resposta inespecífica, que ela é rápida porque ela atua sempre da mesma forma e não tem especificidade. Ela vai agir da mesma maneira para uma bactéria, para um fungo, para um vírus, ela vai atuar da mesma forma. O que não acontece para a imunidade adquirida, que é específica, né? Ela tem uma resposta específica para cada tipo de micro-organismo. Então, como é que acontece o reconhecimento de uma... Como é que o nosso organismo sabe o que é uma bactéria, sabe o que é um vírus, sabe o que é um fungo? E é aqui que eu mostro para vocês que na imunidade inata nós temos um certo nível de especificidade e que eu já havia, inclusive, introduzido isso a vocês lá na nossa aula de introdução, quando eu mostrei no macrófago receptores de membrana, né? Que a gente viu que tinha receptores de membrana para o lipopolissacarídeo, que é característico da membrana de bactérias gram-negativas, como tem receptores de membrana, que é específico para proteínas que existem na membrana de fungos. Então, nós temos uma forma de especificidade, não tão específica quanto a imunidade adquirida, mas existe um padrão. Que padrão é esse? É justamente os padrões moleculares associados a patógenos, certo? Que são os chamados PAMPs. E esses PAMPs estão relacionados ao reconhecimento de patógenos. Então, se eu tenho um macrófago com um receptor para LPS, esse macrófago é capaz de reconhecer bactérias gram-negativas, né? Que é lipopolissacarídeo, certo? Então, ele reconhece bactérias gram-negativas. Por quê? Porque ele tem um receptor de membrana para LPS. Então, significa, professora, que esse LPS é um padrão molecular associado a patógeno? Exatamente. Então, toda bactéria gram-negativa possui na sua membrana lipopolissacarídeo. Se toda bactéria gram-negativa possui na sua membrana o lipopolissacarídeo, ela tem como padrão da sua membrana a molécula lipopolissacarídica. Então, a gente pode dizer que o LPS está associado à bactéria gram-negativa, certo? Então, esses são os padrões moleculares associados a patógenos. Está envolvido no reconhecimento de grupos de patógenos, de micro-organismos estranhos, certo? Então, nada mais são do que estruturas repetidas em grupos de micro-organismos e não existentes em mamíferos. Os vírus, por exemplo, eles contêm no seu material genético RNA dupla fita, né? Certo? Double strand, que aqui é dupla fita, certo? Seria um Fzinho aqui se fosse português. O que aqui significa? No nosso organismo, nós só temos a existência de RNA fita simples, seja o RNA mensageiro, seja o RNA transportador.
seja o RNA ribossomal, certo? Eles só existem na forma simples. No momento em que o nosso organismo, as nossas células fagocitárias, entram em contato com o RNA dupla fita, eles já sabem que isso é característica de micro-organismos vírus. Ah, qual vírus? Não, ele vai ter associado ao grupo de patógenos vírus, certo? Mas é um padrão molecular que o nosso organismo consegue reconhecer através de receptores de membrana. Então, os receptores de membrana das células fagocitárias reconhecem as PAMPs dos micro-organismos. Isso confere às células fagocitárias um certo nível de especificidade, ok? Então, quais são as principais classes de PAMPs? Só mais uma vez reforçando para vocês, tá? As células fagocitárias têm receptores de membranas para as PAMPs. As PAMPs são estruturas moleculares dos micro-organismos, certo? Nós temos nas nossas células de defesa receptores que reconhecem essas PAMPs, certo? Então, esses receptores, eles estão presentes nas barreiras físicas, né, primárias, e também nas células fagocitárias. E aí a gente tem o receptor do tipo TOL, que reconhece a PAMP do tipo TOL. Nós temos o receptor de manose, em que a PAMP é a manose. Nós temos o receptor do tipo scavenger. Nós temos receptor do tipo N-formilmetionil, que reconhece o N-formilmetionil, ou seja, nós temos vários tipos de receptores, porque nós temos várias PAMPs. Nós temos vários tipos de moléculas nesses micro-organismos. Por exemplo, nós estamos batendo na tecla aqui que bactérias gram-negativas têm como característica principal a presença de lipopolissacarídeo na sua membrana, né? Então, quer dizer que as bactérias gram-negativas têm como padrão molecular associado a elas, ou seja, como PAMP, só o LPS? Não, tem outras moléculas, né? Tem outras moléculas como as bactérias gram-positivas, tem também a presença de manose, então também pode funcionar como reconhecer. Algumas bactérias gram-positivas têm a presença de lipopolissacarídeo também, assim como tem a presença de ácido teicoico na sua membrana. Então, todos esses padrões são característicos de bactérias gram-positivas. Então, eles são alvos de receptores. Ou seja, temos vários tipos de receptores, porque temos vários padrões moleculares associados aos patógenos, certo? Então, mais uma vez, essa figurinha aqui que vocês já tinham visualizado na nossa aula de introdução. A gente tem aqui o receptor de LPS, né, de lipopolissacarídeo, temos o receptor de manose, temos o receptor do tipo TOL, certo? Temos o receptor de glicano. Então, todas essas estruturas aqui, manose, lipopolissacarídeo, TOL, glicano, são padrões moleculares associados a um determinado patógeno, certo? E eles são reconhecidos por esses receptores presentes nas nossas células fagocitárias. E também nas nossas barreiras físicas primárias. Então, como é que acontece, mais ou menos, o reconhecimento de fato desses PAMPs, né, desses padrões? Então, vamos colocar como exemplo aqui um receptor do tipo TOL, que existe lá na membrana do macrófago. Esse receptor do tipo TOL reconhece a PAMP para o qual ele é específico, certo? No momento em que ele reconhece, ele se liga a essa PAMP, e quando há essa ligação, desencadeia uma cascata de proteínas que vai culminar na síntese aqui de um fator de necrose, que é um estimulador, né? Um regulador positivo da expressão gênica de alguns genes específicos. Esses genes, eles codificam para citocinas, certo? Então, houve a interação entre o receptor e a PAMP. Essa interação desencadeou uma cascata de proteínas que culminou na síntese de um regulador positivo
da síntese de citocinas. Essas citocinas estão relacionadas a quê? A otimização da resposta imune. Não são as citocinas que vão atrair novas células de defesa? Citocinas também estão envolvidas, que vocês vão ver só lá na frente. Também estão envolvidas na diferenciação de moléculas de defesa, né? Se eu quero células que vão combater verminoses, se eu quero células que vão combater vírus, tudo isso vai ser diferenciado, essas células de defesa serão diferenciadas através da sinalização dessas citocinas. Então, todo tipo de citocina que vai estimular determinada síntese vai depender aqui de qual interação entre o receptor e o pump aconteceu, certo? Então, essas citocinas, elas têm capacidade de agir contra os mais variados tipos de patógenos. Olha o dedo, amor. Bom, é bom que a mamãe dá uma descansada na voz aqui, que tá cheio de bolsa. Não dá para entrar agora. Só para não cair no seu pé, que tem um peso dentro. Meu Deus. Tchau. Tchau. Então, o que é que acontece de forma geral, né? Essa célula fagocitária reconhece esse pump através da interação receptor. Através da interação receptor. Oh, meu Deus. Vai... Cadê? Vai lá para fora, vá, meu amor. Fecha a porta, fecha. Obrigada. Então, de forma geral, essa célula fagocitária reconhece essa pump, né? Porque ela tem receptores de membrana para ela. Ela, então, degrada esse patógeno, porque no momento em que ela reconhece a pump, ela realiza o processo de quê? De fagocitose, né? Ok, é uma célula fagocitária, realiza o processo de fagocitose. Degrada esse patógeno através da ação dos lisossomos. Os lisossomos contêm o quê? Enzimas hidrolíticas e também o quê? Espécies reativas, né? Seja de oxigênio ou de nitrogênio. Esse patógeno degradado gera inúmeras partes desse micro-organismo, né? É o que a gente também já havia discutido. Então, ele vai gerar ali pedaços da membrana que contém LPS. Ele vai gerar proteínas dessa bactéria livre, que também são proteínas estranhas, proteínas antigênicas. Então, todas essas moléculas se transformam agora em pumps, né? Em novos padrões moleculares associados a esse patógeno. Só que agora existem vários. E todos esses vários padrões podem ser apresentados aos linfócitos T, certo? Por a molécula de MHC, que vocês também só vão ver lá na frente. Então, lá na membrana da célula fagocitária vai estar expresso o LPS da membrana e também vai estar expresso lá na membrana a proteína que foi liberada nesse processo de degradação. E essas estruturas podem agora ser apresentadas ao linfócito T pelas células apresentadoras de antígeno. Relembrando, quem são as células apresentadoras de antígeno? São todas as células fagocitárias, né? Que fagocitam, que englobam um micro-organismo. Podem ser os macrófagos, os neutrófilos, e dentre as células fagocitárias, a gente tem como principal as células dendríticas, né? E os linfócitos B, lá na frente, vocês também vão ver,
que também podem atuar como célula apresentadora de antígeno, certo? Quando o seu anticorpo se liga ao determinado antígeno e vai aí sinalizar para o combate àquele antígeno, certo? Pronto. Nós vimos aí barreiras primárias, como é que elas conseguem atuar como barreira. Vimos as células fagocitárias, como elas atuam e como é que elas reconhecem esses micro-organismos, reconhecendo-os como estranhos. E agora a gente vem para a terceira parte aí de atuação da imunidade inata, que são as células natural killers, que é justamente a parte final da nossa aula, porque o sistema do complemento a gente vai ver em uma aula separada e os hormônios, que são as citocinas, a gente vê ao longo da disciplina os hormônios que vocês vão ter no contato, certo? Então, nós temos no final... Amor, fecha a porta, por favor, meu amor. Então, vamos lá. Para finalizar. As células natural killers, certo? As células NK, como o próprio nome diz, né, natural killers, elas matam as células que estão infectadas ou células que estejam, vamos colocar assim, estressadas, ou seja, que a homeostase intracelular não esteja mantida, e células tumorais também, células que têm uma multiplicação de forma irregular, gerando as células tumorais, elas também são as responsáveis por eliminar essas células tumorais, certo? Então, como é que se dá o reconhecimento para a eliminação dessas células NK? Então, primeiro, toda célula do nosso organismo tem na sua membrana um ligante de NK presente, certo? E esse ligante sempre está positivo para a ligação com a célula NK. Então, vamos colocar a célula do estômago. Lá na célula do estômago, a gente tem um receptor NK sempre expresso positivamente na membrana, certo? Então, esse ligante NK está sempre positivo para a interação com as células NK. Isso na célula aí do estômago, certo? Tá aqui na célula do estômago, eu tenho sempre o ligante de NK positivo. Para que a célula NK atue sobre essa célula do estômago, além do ligante NK, que está sempre positivo, ou seja, ela sempre vai se ligar a ele, ela precisa de um segundo reconhecimento, certo? E esse segundo reconhecimento está relacionado à molécula chamada de ligante de MHC. Esse ligante de MHC é quem, de fato, vai ser o responsável por a célula ser morta ou não. Se a célula estiver bem, né, se tiver tudo certo com a célula, ele vai emitir um sinal negativo. O ligante de MHC vai emitir um sinal negativo. Então, a célula NK não se liga a essa célula do estômago, certo? Porque está tudo bem. Então, apesar do ligante de NK estar positivo, o ligante de MHC está negativo. Então, ela não se liga, ela não realiza, na verdade, desculpa, ela se liga ao ligante de NK e se liga ao ligante de MHC, mas recebe o sinal negativo, então ela sai da célula e vai embora. No entanto, se houver um problema com essa célula do estômago, nós vamos ter o ligante de NK positivo, ao qual ela se liga, e vamos ter o ligante de MHC com um sinal agora positivo, porque a célula tem um problema. Então, a célula NK se liga e, tendo os dois sinais positivos, ela vai eliminar aquela célula. Então, vejam, o ligante de NK sempre vai estar positivo, ou seja, ele sempre vai dar o sinal para a ligação da célula NK. Enquanto o ligante de MHC, se a célula estiver bem, ele dá um sinal negativo, certo? E aí a célula NK reconhece e vai embora.
E se a célula tiver algum problema, como infecção, não estiver em homeostase, tiver com algum crescimento tumoral, ou seja, ela vai emitir um sinal de ligante de MHC positivo, certo? Os dois sinais estando positivos, a célula NK atua eliminando essa célula, ou seja, destruindo essa célula. Então, o ligante de NK, ele existe em todas as células, é o primeiro sinal, né, que é reconhecido pela célula NK, e sempre será reconhecido porque ele sempre será positivo. E o segundo sinal também existe em todas as células, porém, ele será negativo se a célula estiver bem e será positivo se tiver, de fato, algum problema, sinalizando conjuntamente ao ligante de NK positivo para a destruição da mesma. Certo? E aqui a gente tem um exemplo, né, da exceção que acontece nos vírus, em que os vírus eles inibem a expressão do ligante de MHC, certo? Então, como eles inibem a expressão do ligante de MHC, o ligante de MHC não vai poder expressar que há um problema na célula, certo? Então, é uma forma, ao longo da evolução, né, que eles conseguiram para se proliferar dentro da célula. Então, a célula NK vem, reconhece o sinal positivo do ligante de NK e ela espera, se a célula estiver bem, um sinal negativo, né? Se a célula estiver com algum problema, ela espera o sinal positivo. Como o vírus inibe esse ligante de MHC, ela não recebe o sinal positivo, então não reconhece que tem um problema naquela célula, então deixa a célula passar. Porque ao mesmo tempo em que ela reconhece o sinal negativo, quando está tudo bem, se não há expressão do ligante de MHC, é o mesmo para a célula NK que esteja tudo bem, que seja um sinal negativo do ligante de MHC. Então, o vírus ele acaba inibindo a expressão desse ligante de MHC para que ele não expresse o sinal positivo e não sinalize para que haja um problema, ou seja, para que destrua essa célula. E aí ele consegue se proliferar e se multiplicar e infectar outras células mais. Mas no caso de haver os dois sinais positivos, né? Houve um sinal positivo do ligante de NK e houve um sinal positivo do ligante de MHC, sinalizando assim que tem um problema e que a célula precisa ser destruída. O mecanismo de ação da célula NK consiste na citotoxicidade, né? Ela vai secretar moléculas de perfurina, né, que causam perfurações na membrana dessa célula infectada, ou célula tumoral, ou célula estressada. Através da ocorrência dessas perfurações, a granzima, também secretada pelas células NK, consegue penetrar nessas células através desses poros gerados pela perfurina e aí desencadeia a morte celular programada, ou seja, a apoptose, né? Além disso, ela vai atuar sinalizando para os macrófagos otimizarem a sua ação. Então, ela estimula a secreção da citocina interleucina 12, que otimiza a ação dos macrófagos, bem como prolifera essas células. Ativa o interferon gama, que vai aumentar a quantidade de espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio, que nós vimos que estão relacionadas à degradação das moléculas desses organismos estranhos, aumenta a concentração das enzimas hidrolíticas que estão presentes nos lisossomos dessas células. Então, ele otimiza a ação dos macrófagos de duas maneiras. A interleucina 12, ela vai atuar favorecendo a multiplicação desses macrófagos, ou seja, eu tenho um aumento de quantidade dessas células, e o interferon gama vai favorecer o aumento das estruturas
como é que eu posso colocar? Das estruturas que atuam de fato sobre o micro-organismo, sejam enzimas ou sejam espécies reativas que vão atuar de fato degradando os mesmos. Então, é tanto no crescimento como na ação. A IL-12, né, interleucina 12, atua favorecendo o crescimento dos macrófagos e o interferon gama atua favorecendo aí o acúmulo de uma quantidade maior de espécies reativas e de enzimas. Então, ela atua tanto pela citotoxicidade, né, destruindo essas células, desencadeando a morte celular programada, como otimizando o papel dos macrófagos, que são aí a principal forma da resposta secundária da imunidade inata. Ok? Aqui a gente tem só uma curiosidade para finalizar, certo? É que uma célula, quando ela está infectada por um vírus, ela tem a capacidade de reconhecer a infecção e passa a secretar um interferon do tipo 1, né? Interferon alfa e interferon beta, que inibe a síntese proteica e a expressão gênica viral. Então, além de degradar o RNA viral, né, que está ali existindo para tentar proliferar esse vírus, retarda a proliferação do mesmo, fornece um tempo maior para a resposta imune, certo? Então, as células, além de atuar combatendo um organismo estranho, ela também consegue reconhecer o tipo de infecção que ela está sofrendo. Então, se for uma infecção por vírus, então ela tem a capacidade de reconhecer essa infecção e secretar a citocina correta, que é aqui, no caso, a interferon do tipo 1, que pode ser a alfa ou a beta, que vai inibir a proliferação do vírus. Então, por exemplo, na situação em que o vírus consegue inibir a expressão do ligante de MHC, né, que iria mostrar o sinal positivo para a destruição da célula NK, por mais que ele evite a destruição pela célula NK, a própria célula infectada, ela consegue reconhecer essa infecção e passa aí a secretar essa citocina, interferon alfa e gama, que vão atuar inibindo a síntese proteica e a expressão gênica viral. O que é que isso significa? Mais uma vez, eu quero mostrar para vocês que nosso organismo, veja, é uma célula infectada, certo? Não é uma célula de defesa. Não estou me referindo aqui a uma célula fagocitária ou a um linfócito. Estou me referindo a uma célula geral do organismo infectada. E a própria célula tem a capacidade de reconhecer a infecção, passar a secretar determinada citocina para responder à infecção daquele vírus que está ali evitando que ela seja destruída pela célula NK, mas ele consegue aí combater esse vírus através da ação dessas citocinas aqui. Então, mais uma vez, o nosso sistema de defesa, ele atua de forma coordenada nos mais diversos meios, né? Então, é só isso que eu quero que vocês percebam. Eu acho que aqui termina aqui e aqui já começa o material de estudo, certo? Então, vamos lá. Vocês têm alguma dúvida? É tipo isso, são os martes. Ei, professora. Diga. E se a inata falhar, ou não tem como? Não, claro que tem, né? Por isso que algumas pessoas... Mas é só lembrando, né? Mais uma vez, todas as respostas estão acontecendo ao mesmo tempo. Quando a resposta mais rápida e mais imediata é da imunidade inata. Mas ela acontece em quanto tempo, que a gente viu lá na aula anterior? Ela acontece em questão de horas, né? Então, por exemplo, quando a gente está gripado, com uma gripe assim mais severa, quem vai de fato responder e combater aquela infecção ao longo dos dias é a imunidade adquirida. Ah, professora, significa que a imunidade inata, nas primeiras 12 horas, não conseguiu eliminar a infecção, então ela passou todo o sistema de defesa para a imunidade adquirida e ela parou de funcionar? Não. Meu Deus. Não, ela continua funcionando, né? Ela continua atuando, só que agora ela tem todo um exército por trás ajudando naquele combate. Então, ela não vai parar de funcionar.
ela vai continuar funcionando com auxílio de outras formas. Mas, de fato, nossos principais mecanismos de defesa provêm da imunidade adquirida. Por quê? Porque ela é uma resposta mais eficaz devido a ela ser específica, entendeu? Só que enquanto a imunidade adquirida está se construindo, né, para construir a sua resposta específica e aí eliminar aquele micro-organismo da forma correta, a imunidade inata ela continua acontecendo, certo? Mas a principal responsável por eliminar a imensa maioria das infecções do nosso organismo é a imunidade adquirida. Existem infecções eliminadas pela imunidade inata? Existem diversas. Por exemplo, a gente está aqui andando na rua, tu pegou o chiclete, caiu no chão, 5 segundos. Não deu tempo, né? Bota na boca. Quantas bactérias você acha que você ingeriu com aquele chiclete? Né? Milhares de bactérias. Quem você acha, e você ficou doente? Não ficou doente. Quem você acha que foi o responsável por pegar todas as bactérias que tu ingeriu lá do chão, no chiclete, e eliminá-las? As células, né, que estão ali nas mucosas do sistema intestinal, certo? Então, passou pela barreira primária, né? O que passar pela barreira primária do nosso intestino, do nosso sistema intestinal, ele vai ser atacado pelas células fagocitárias, a resposta secundária da imunidade inata. Deu para entender? André? Deu sim. Não, nunca. Nenhuma parte. Nunca para de funcionar para outra funcionar. Elas sempre estão atuando juntas, certo? Todas ao mesmo tempo. Beleza, gente? Até a próxima semana, então. Diga. Não, eu ia dar tchau, aí levantei para a mãozinha. Tá certo. Pois tá, gente, desculpa, é porque eu ainda estou me recuperando da gripe, aí minha garganta está meio fraca, viu? Mas até próxima semana eu tenho... Ai, não, próxima semana não tem, né? Próxima semana, na sexta, é o Natal, parece. Mas eu já vou enviar hoje para vocês todos os dados do nosso seminário, tá? Porque o nosso seminário já vai ser em janeiro, porque já é a V1, né? Porque a gente está correndo. E aí eu já vou enviar todos os dados para vocês fazerem logo, certo? Então vai ser logo depois que a gente volta, se eu não me engano. Tenho que olhar o plano de ensino, mas eu acho que é logo depois que a gente volta, viu? Então eu vou mandar todos os dados para vocês já agilizarem, ok? Então, gente, bom dia. Até mais. Tchau, tchau.